Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Que bom que você está aqui. Você está no melhor lugar. Lugar de adoração ao Senhor. Lugar de nós nos prostrarmos como fizemos agora, reconhecer as nossas falhas e imperfeições e clamar a esse Deus que é misericordioso. Eu gostaria de convidar você, abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Eu quero meditar com vocês hoje um texto já bem conhecido, um personagem bem conhecido, chamado Naamã. Então abra sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 5. Eu vou aguardar você encontrar para que você possa acompanhar na leitura. É importante para que você mantenha a concentração na palavra. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele o dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram para si uma menina, que ficou a serviço da sua mulher. E disse esta a sua senhora: Oxalá o meu senhor, se estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. E Naamã foi ao seu senhor e disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Versículo 5. E respondeu o rei da Síria: Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. Entregou a carta ao rei de Israel, e a mesma dizia: Logo chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaures da sua lepra. E tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu, Deus? Posso matar e vivificar? Porque este envia alguém a mim para ser restaurado da sua lepra? Notai-vos, peço, vede que buscais ocasião contra mim. E quando Eliseu, um homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. E assim veio Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada, e serás purificado. Versículo 11. Porém Naamã indagou e se foi, dizendo: Eu pensava que ele certamente sairia e poria-se em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. E ele diz: Não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? Assim se voltou
e foi com indignação. Versículo 13. Chegaram-se a eles os seus servos e disseram: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não teria feito? Quanto mais dizendo-te: lava-te e serás purificado. Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada. E ele tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Amém? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, és a tua palavra, Senhor. Um rico texto, ó meu Pai, que ficou aqui, ó Senhor, ficou aqui, ó meu Pai, registrado para que nós possamos, ó meu Pai, entender do teu poder, tirar ensinamento para as nossas vidas, ó Pai. Que o teu nome seja engrandecido, ó Pai. Te peço ao Espírito Santo de Deus que traga entendimento aos corações. Que também, ó meu Pai, seja tirado toda a distração do nosso meio, meu Pai. Não deixe, ó meu Pai, que os pensamentos, ó meu Pai, sejam distraídos, ó meu Pai, com outras coisas, ó Pai, mas que estejam totalmente voltados e focados nesta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, aqui fala de um homem chamado Naamã. Este era um homem de grande prestígio. Era um homem que já o rei tinha grande estima por ele, porque ele era um grande general, ele era um grande líder, e já havia conquistado várias batalhas. Era um homem aclamado pela nação. Era um homem, talvez, quando passava aquele jovem soldado, olhava para ele e falaria assim: eu quero ser igual a esse homem. Mas o texto inicia dizendo que esse Naamã, que era aclamado, era um homem valente, mas o texto começa a dizer: porém, ele era leproso. Era um homem que já havia conquistado várias coisas, inclusive o olhar do rei. Mas ele se encontra numa situação difícil. Para que você entenda o contexto, nessa época, a pessoa leprosa era uma sentença de morte. A lepra não tinha cura. A pessoa que pegava lepra, ela chegava no estágio que ela tinha que ser excluída até da sua própria família. Tinha que ir para um local onde ela não tinha contato com pessoas. Esse Naamã, que era aclamado pelas pessoas, mas que quando chegava em casa, talvez quando tirava sua armadura, ele entendia o que estava acontecendo com ele. Ele era leproso. E aqui, amados irmãos, nós começamos a meditar que às vezes o ser humano vive muito de aparências. E por muitas vezes não sabemos o que realmente as pessoas, elas são na íntegra. Às vezes até mesmo aqui na igreja nós cumprimentamos os irmãos, nós nos alegramos juntos, mas só na particularidade que cada um se conhece. Naamã com armadura era um homem forte, um homem honrado, mas quando ele tirava a armadura dele, era um homem leproso. E às vezes nós somos, muitas pessoas, alegres, felizes. Muitas pessoas é um padrão para a sociedade, mas no seu interior, só as pessoas mais próximas que sabem quem ele realmente é. E talvez só ele mesmo, na sua parte interior, ele sabe o que ele passa,
talvez a enfermidade que ele enfrenta, talvez as dificuldades. Esse era Naamã, um homem aclamado pela nação, mas um homem leproso, um homem que já tinha sobre a sua vida uma sentença de morte, um homem que cada dia que passava, talvez o seu estado, né, ele aumentava, um estado de cada dia se degradando. O texto diz que esse homem, esse grande líder, ele tinha em sua casa uma menina. O texto não especifica a idade dessa menina, mas era uma menina que foi levada cativa de Israel para a casa dele. E era costume das pessoas, quando guerrilhava com a nação, levar alguns cativos, e alguns levavam escravos, e às vezes para trabalhar nas suas fazendas, na sua casa. Essa menina estava na casa de Naamã servindo a sua senhora. O texto não fala sobre os pais dessa menina, não fala nada, só fala que essa menina, ela ali prestava serviço na casa de Naamã. E quando a pessoa está adentrada em um lar, numa residência, numa família, ela começa a observar particularidades. Porque cada família, e na minha, na sua, só nós que estamos dentro dela que nós sabemos as particularidades. Só nós que somos casais, que às vezes nós sabemos, né, a particularidade minha e da minha esposa dentro de casa. Os filhos às vezes presenciam comportamentos e coisas desse tipo. Essa menina começa a observar que algo não está tão bem ali dentro da casa de Naamã. E ela chega para sua senhora. E ela fala: olha, lá em Israel, se Naamã estivesse em Israel e tivesse contato com um homem de Deus, ele seria curado. Olha que interessante a atitude dessa menina. Essa menina aqui já começa a demonstrar a característica de uma pessoa que aprendeu sobre Deus. E uma pessoa que aprendeu sobre Deus, primeiramente, ela está atenta nas situações. A segunda coisa é que ela olha com misericórdia. Essa menina talvez teria vários motivos para olhar e falar assim: ah, que bom, esse homem que me trouxe cativo, que destruiu na minha nação, está leproso, vai morrer, que bom. Talvez ela poderia pensar assim, mas não. Ela veio de Israel, conhecia um Deus misericordioso. Ela tinha vivência com esse Deus. E quem tem contato com esse Deus, amados irmãos, no seu interior existe algo chamado misericórdia. Essa menina, também uma outra coisa que destaca nela, é a confiança no Deus dela. Olha que coisa interessante. Ela está dentro de um lar onde alguém está com lepra, que é uma doença sem cura, e ela olha e fala assim: ó, se ele for até o meu Deus, ele é curado. Eu tenho inveja dessa menina. Primeiramente, na questão de perdão que ela tem no coração dela, porque se ela quis o bem, é porque ela já perdoou. Ninguém nem sabe se o próprio Naamã não matou os pais dela. Ela estava ali escrava, mas ela identifica a necessidade e ela deseja que aquela pessoa tenha um contato com Deus dela. E aqui já um exemplo para mim e para você. Como é o nosso olhar? Será se nós só desejamos o bem para aqueles que nos faz bem? Será se nós estamos atentos às necessidades? Ela aqui estava dentro de um lar, escrava, mas estava atento nas situações. E na primeira oportunidade, ela aproveitou para falar do Deus dela, o Deus de Israel, o meu Deus, o teu Deus. Será como nós estamos? Será se nós temos essa concepção também?
Será se nós estamos atentos, às vezes até na nossa família, amados irmãos? Que eu sempre falo que é o lugar mais difícil de falarmos de Deus, mas na nossa família. Quantos problemas nós não presenciamos na nossa família? Agora, o quanto que nós temos coragem de falar do Deus que nós servimos? Ou será se nós olhamos e simplesmente seguimos a nossa vida? Aquela menina, ela poderia continuar ali fazendo o serviço de casa e deixar a situação seguir. Ela poderia falar, não, o problema é deles, é da família. Mas essa menina, ela apresentou uma solução. Nós precisamos estar atentos, amados irmãos, nas situações. E nós temos oportunidade todos os dias. Todos os dias o Senhor vai colocar coisas na nossa vida e que nós, se nós estarmos atentos, nós vamos ser ferramenta do Senhor. No trabalho, na escola, seja onde for, na nossa família, o que mais tem é pessoas que precisam do nosso Deus. Às vezes eu olho algumas situações, amados irmãos. Eu, quando no início logo que eu me converti, eu não tinha muita sabedoria, mas eu já sabia do que Deus fez na minha vida. Eu ficava tão empolgado que quando eu vi uma pessoa passando por alguma dificuldade, eu queria enfiar na cabeça dela de todo jeito. Eu falava, tem solução para a vida dessa pessoa. Porque eu sabia que o Senhor fez por mim. E às vezes eu olhava assim uma situação e falava assim, se ela deixar Deus entrar aí, resolve. Olhava algumas situações nos casais e eu falava assim, se deixar Deus entrar aí, vai resolver. E é isso que nós temos que ter no coração, amados irmãos. Não há causa impossível para Deus. E aquela menina tinha essa convicção. Ela sabia do poder do Deus que ela servia. Mas será se nós temos essa convicção? Ou será se nós nos calamos diante de algumas situações? Eu duvido se nós buscarmos na nossa mente hoje, nós já presenciamos alguma situação de uma dificuldade e que se essa pessoa tiver acesso e uma entrega, um conhecimento sobre Deus, seria resolvido. Mas às vezes talvez nós nem temos essa convicção e nos calamos. Essa menina viu a situação de Naamã e dá um direcionamento. E é interessante que Naamã, que certamente já havia tentado de tudo, porque ele tinha posses, mas como eu iniciei falando, a lepra não tem cura. A primeira oportunidade que ele ouviu falar, opa, se ela está falando que pode acontecer, eu vou. E assim foi. Quando essa menina apresentou uma esperança para ele, ele foi até o seu rei. E o seu rei falou, não, eu vou mandar uma carta, vou te dar o que você precisar. E Naamã foi. Naamã foi direto ao rei Israel, levou presentes, levou a carta e falou, olha, eu vim aqui porque o meu rei falou que ao apresentar para você aqui, isso é para você me curar. E o rei fica desesperado. Mas aí, um grande homem de Deus, Eliseu, fala, manda para mim, traz ele para cá. E aí Naamã, ele se direciona a esse homem de Deus. E aqui um outro ponto. Naamã, devido ao seu status, ele chega já esperando ser atendido, e o Eliseu só manda dizer, olha, fala para ele lá no rio, mergulhar lá que ele vai ficar curado. E Naamã fica indignado, amados. Porque primeiramente, Naamã estava acostumado a ser servido. Ele estava acostumado a tudo que ele precisar, ter alguém para fazer para ele. E quando ele chega e vê aquela condição, fala assim, eu mergulhar numa água podre, num rio que não é tão bom,
Ele fica até indignado, fala: olha, na minha região tem rio melhor que esse. Mas, amados irmãos, eu gostaria que você prestasse bem atenção nisso que eu vou falar agora. Para obtermos algo diante de Deus, nós temos que descer. Há um ditado que é mais para as mulheres: descer do salto, né? Mas precisamos descer. Precisamos esquecer que é da forma que nós queremos, mas é da forma de Deus. Há muitos crentes hoje que está igual Naamã. Há muitos crentes que até colocam imposições para Deus. Não, eu vim aqui, eu quero que Deus faça para mim. Tem crentes que falam assim: Deus eu quero, mas é desse jeito. E com Deus não é assim, amados irmãos. E é por isso que muitas pessoas chegam na igreja e se frustram. Porque elas acham que Deus vai agir conforme da vontade dela. Tem pessoas que chegam arrebentado na igreja, mas ela acha que Deus tem que agir conforme Ele planejou. É sempre dito: olha, entrega ao Senhor. Mas nós não entregamos, nós queremos, entrega o projeto, mas quem vai ficar arquitetando sou eu. Não é assim, amados irmãos. Chegando diante de Deus é da forma do Senhor. E nós temos que nos humilhar diante do Senhor. E quando eu falo humilhar, é se quebrantar, é saber que nós não somos nada, amados irmãos. Muitas pessoas até hoje, por status, acham que diante de Deus, eu já ouvi pessoas até falar que Deus está devendo para ela. Vivemos no tempo igual Naamã, de pessoas que acham que Deus tem obrigação. Como a irmã falou, né, que às vezes saímos e até reclamamos do culto. E para que vocês, talvez se você não entendeu ainda, amados irmãos, se nós formos para casa e falar que o culto não foi bom para nós, que bom, porque o culto não é para você, o culto é para Deus. O culto é bom, tem que ser bom para Deus, não para a gente. Nós temos que vir aqui adorar o Senhor, aprender com a sua palavra e voltar, entendendo quão miserável nós somos e o quão nós precisamos desse Deus. E há crentes que não. Há crentes, hoje nós vivemos o tempo do determinar. As pessoas querem determinar as coisas para Deus, quer colocar Deus na parede e falar: você só vai sair daqui quando fazer para mim. E não é assim. Então nós temos que nos quebrantar diante de Deus. Nós temos que entender dos projetos de Deus. Ele fala assim: não, que eu achava que o profeta ia chegar aqui, ia dar uns pulos, ia colocar a mão sobre a enfermidade, ia falar umas palavras aí, ia ficar curado. Ainda ontem eu estava com uma cliente na pizzaria. Para quem não sabe, eu trabalho numa pizzaria. E essa cliente começou a falar algumas coisas e a gente começou ali, e ela falou que ela e o esposo estão fora da igreja. E aí identificamos: que igreja que vocês são? Não, somos da igreja do Nazareno. Eu até fui na igreja do Nazareno, mas a igreja do Nazareno não é uma igreja pentecostal, né? Não sei o que. Eu falei assim: quem te falou? Como assim não é pentecostal? Não, porque eu não vejo aqui tal, não pula, não faz isso, não dá muita liberdade ao Espírito Santo. Eu falei: você não entendeu ainda, né? Tem pessoas que acham que Deus só está agindo se tiver pulo, se tiver grito, se falar em língua, se aquilo. Amados irmãos, Deus age da forma que Ele quer. Se Deus colocou no coração do profeta: olha, fala para ele, vai lá, se banha naquele rio. É daquele jeito. Se Deus manda você aqui e fala assim: vai ser assim, você vai ficar aí, vai ouvir aí, é da forma de Deus, da vontade de Deus. Eu não tenho que determinar nada para Deus. Deus não está me devendo nada, amados irmãos. Eu é que devo para o Senhor. Mas tem pessoas que acham porque tem status. Tem pessoas que acham que o seu intelecto, porque eu estudei bastante, eu sou inteligente e tal, aquele pastor lá não tem conhecimento nenhum, acha que é o status, acha que diante de Deus não é nada, meu irmão. Diante de Deus, quanto mais você é humilde, quanto mais você é um nada, que você é agradecido para o Senhor. E era isso que Deus estava trabalhando em Naamã. Primeiramente, não é a cura. Primeiramente é entender quem você é. Em que ponto que Deus quer que você esteja.
Deus quer que você entenda que, por mais que você tenha status, você é um leproso. Por mais que você tenha status, você está acabado. Reconhecer a forma que nós estamos, é isso que Deus quer de nós. Reconheça a forma que você está diante do Senhor. Tirando essa armadura, quem realmente você é? Quem realmente você é em casa? Na família? Quem te conhece intimamente? Como que você é? Hoje pela manhã também estávamos, a Emília e a Sara fazendo um estudo ali, bíblico, e estava falando sobre o Espírito Santo. E estava falando sobre o autocontrole. E aí a Sara já deu uma coçada na garganta assim, hein mãe, hein pai? E eu falei, filha, realmente, o Espírito Santo precisa trabalhar muito em mim. Porque há momentos que eu vejo que ainda coisas em mim têm que ser trabalhadas. Foi onde eu comecei a explicar para ela. E vai ser assim na caminhada. Nós somos, no decorrer da nossa vida, moldados pelo Espírito Santo. E uma das coisas que a Sara quis, deu essa coçada na garganta, que ela me conhece particularmente. E ela sabe que em alguns momentos, em algumas situações, eu sou explosivo. Em algumas situações, em alguns momentos, eu perco o controle. E eu falei, filha, eu ainda glorifico a Deus, porque eu tenho sido moldado pelo Espírito Santo, porque antes era pior. Que hoje ainda às vezes eu ergo a minha voz, falo alguma coisa, antigamente eu já estava grudado na garganta, mas o Espírito Santo vai me moldando. E o que acontece? Às vezes eu ergo a minha voz, mas na hora o Espírito Santo já fala, o que você está fazendo, meu irmão? É a sua esposa, a sua filha. E na hora eu já vou lá e falo, eu errei, me perdoa. Porque eu entendi que diante de Deus eu tenho que ouvir o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai me mostrando quem eu sou. E é isso que nós precisamos, amados irmãos. Deus vai agir? Vai! Mas é da forma dele. Nós que dependemos do Senhor, nós temos que entender. Primeiramente, deixa Deus tratar em nós. Às vezes nós ficamos relutando a nossa vida inteira. Nós não vemos algumas coisas acontecer porque nós não deixamos Deus nos tratar. Nós queremos a cura, nós queremos uma família restaurada, nós queremos prosperidade, queremos isso e aquilo, mas Deus está querendo trabalhar um pontinho primeiramente em você. Eu preciso tratar isso em você. E isso acontece com Naamã. Aí Naamã volta revoltadinho, decepcionado com Deus. Decepcionado, não, estou revoltado. E quantas pessoas tem hoje? Esses que falaram antes, falaram assim, não, nós ficamos revoltados porque nós chegamos na igreja e o pastor estava falando de audismo, nós já entendemos que isso aí não é bíblico e que não sei o quê, pastor ganha um salário e tal. Onde que está na Bíblia? Eu falei assim, está na Bíblia que o obreiro precisa, né, ser sustentado, né, ele é digno. Mas cada um no particular. Eu falei, minha irmã, você tem que olhar para Cristo. Se você for olhar, for procurar coisa, você vai achar um montão de coisa. Porque nós estamos sendo lapidados. Se eu for olhar para o comportamento do irmão e chegar em casa e falar assim para minha esposa, você viu lá aquele irmãozinho lá? Poxa vida, eu não vou em lugar nenhum. Nós somos lapidados, Então Naamã volta revoltadinho. Está revoltadinho, vai embora. Pega suas bagagens, vou voltar. Eu prefiro ficar leproso, né? Mas eu tive o meu orgulho ferido agora. E tem muitos crentes assim, amados irmãos. Muitas pessoas que não vai mais à igreja. Muitas pessoas, eu ouvi pessoas que falam assim, eu não quero ouvir falar sobre crente. Eu não quero ouvir falar sobre igreja, porque está revoltadinho, porque Deus errou, o pastor errou, não, porque ele não entendeu a palavra, ele não entendeu ainda. Nós precisamos entender, amados irmãos, nós precisamos estar atento. E outra coisa, se você não sabia, eu vou te revelar agora, a igreja
não está aqui para te servir. Tem pessoas que acham que eu quero chegar na igreja e ser servido. Não. Nós temos que vir para a igreja com o coração se colocando para servir. Nós somos servos do Senhor Jesus. Servos. Nós não estamos aqui para ser bajulado. Tem pessoas que acham que a igreja tem que bajular ele, senão ele não volta. E tem alguns lugares que até os pastores ficam nesse cuidado. Não, amados irmãos. Nós estamos para servir. A igreja é um lugar de serviço, serviço ao Senhor. Então, se você fica revoltadinho, começa a refletir em algumas coisas. Você não entendeu o Evangelho. Então, Naamã volta revoltadinho. Ele está voltando, desistir. E aí, amados irmãos, versículo 13: e chegaram-se a ele os seus servos, e lhe disseram: meu pai. Olha que coisa linda, a forma que os soldados e os servos chamavam ele, ó, meu pai. Isso prova que ele era um bom líder, um bom general. Meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não teria feito. Quanto mais dizendo-te, lava e será purificado. Olha que coisa. E aqui, amados irmãos, um conselho que eu quero te dar, e é de graça, né? Tem pessoas que falam assim: conselho, se fosse bom, não era de graça. Conselho é bom, amados irmãos. E eu quero te dar um hoje. Fique perto de pessoas que te motivam. Fica perto de pessoas que te levam a tomar decisões corretas. Fique perto de pessoas que te direcionem na palavra do Senhor. Olha que esses homens chegam e falam: meu pai, vem cá, vamos conversar. Eu sei que você está revoltado, mas ele só pediu para você mergulhar nessa água podre aí. Se fosse algo, o pior nós já fizemos, andamos tantos quilômetros, trazendo essa bagagem para ir até o homem aí. Aí Naamã começa a refletir. Como é bom estar cercado de pessoas que nos direcionem na palavra do Senhor. Se cerque de pessoas que te motivem a fazer a coisa correta. Se cerque a pessoas que vai te falar da palavra do Senhor em momentos difíceis. Não aqueles que você vai falar assim: eu não gostei daquilo que o pastor falou. Não, é mesmo, aquele pastor é meio duro mesmo. Não. Se cerque de pessoas que vai te motivar. Pessoas que vai te ajudar a caminhar, a fazer a vontade do Senhor. E infelizmente, amados irmãos, muitas pessoas ouvem mais aqueles profetas de boteco do que os irmãos em Cristo. Muitas pessoas que é crente, está dentro da igreja, mas escuta mais conselhos dos ímpios do que do irmão, do que de alguém que está pautado na palavra. Então se atente, se cerque de pessoas que vai te direcionar ao Senhor. E esteja atento também. Sabe por quê, amados irmãos? Algumas coisas para o Senhor, como eles estavam falando aqui, tem pessoas que acham que é um sacrifício, como a irmã estava falando, é uma dificuldade sair de casa para vir no culto. Parece que parece que sair de casa e vir até a igreja fez um grande favor para Deus. Tem pessoas que para fazer as coisas de Deus é um trabalho, mas para outras coisas se esforça tanto. Quantas vezes eu já fiquei 24 horas dentro de uma empresa trabalhando e aquela coisa, quando eu chegava em casa o cara ligava e falava assim: tem que voltar aqui e resolver algumas coisas. E quem trabalha na área logística sabe o que eu estou falando. Eu já voltava e não reclamava. Mas às vezes se o pastor passou um pouquinho no horário do culto, já reclama. E para o Senhor as coisas é assim. Eu me lembro que eu conheci uma mulher, ela era obreira. E ela fazia parte de uma denominação e ela ficava na recepção, atendendo as pessoas.
E um dia, quando ela chegou para atender, ali, a chefe ali do pessoal que cuidava ali da portaria, falou assim para ela: olha, quem fica na recepção tem uniforme, você sabe, tem que estar com o sapato branco, e a blusa é a blusa que eles tinham confeccionado. Você não vai poder ficar assim. Ela saiu naquela hora de lá da igreja, ela foi embora, ficou revoltada, saiu da igreja. Não quis mais voltar lá porque a mulher pediu para ela trocar o sapato. E aí essa mulher, com o passar do tempo, ela começou a se envolver com outras religiões. E um dia ela chegou com a cabeça raspada. E aí uma outra parente dela falou assim para ela: é engraçado, né? Você saiu da igreja porque pediram para você trocar de sapato, você se revoltou, não trocou, e agora para esses demônios aí você rapa a cabeça. E não foi difícil para você rapar a cabeça, né? Mas as coisas são assim. Às vezes as pessoas, para as coisas do Senhor, é tão pesaroso, é tão difícil, é tanta murmuração, tanta reclamação, mas lá fora, às vezes para um culto, você ficar 1 hora no culto é tão pesaroso, às vezes fica quantas horas assistindo futebol? E para quem gosta de futebol, você chega do lado do cara na frente da TV, ele nem pisca, cara. Ele está com vontade de ir ao banheiro, mas quando não acabar aquele tempo ali, ele não vai. Não é pesaroso, mas as coisas do Senhor se tornam pesaroso. Então, amados irmãos, comece a refletir sobre isso. E aí eu já vou findar, amados, não vou demorar muito, mas gostaria de tratar mais um ponto. Naamã, ele se recusa a mergulhar naquele rio, e ele começa a ouvir conselhos. Mas algumas coisas aqui também envolvia. Eu iniciei falando que Naamã, ele geralmente estava, por ser um chefe, um líder, um soldado, ele estava com a sua armadura. E talvez Naamã, vestido na sua armadura, não dava para ver a sua lepra, a sua enfermidade. Naamã, para mergulhar naquele rio, ele tinha que tirar a armadura, ele tinha que se despir na frente dos soldados. E se despir em frente ao soldado, tirar a armadura, era mostrar a sua nudez e mostrar a sua podridão. Era mostrar a sua lepra. Então Naamã, mais uma vez, ali era provado a se despir, a mostrar realmente quem ele era. E amados irmãos, para sermos curados diante de Deus, nós precisamos tirar essa armadura. Não podemos ser curados enquanto nós estivermos vestindo essa armadura, enquanto nós queremos esconder essa lepra. E talvez lá no interior do coração, tanto nós aqui, quanto a pessoa que está assistindo através desse vídeo, ele sabe da lepra que eu estou falando, ele sabe da armadura que eu estou falando, e talvez essa armadura é para esconder essa podridão, essa armadura é para você estar aparentável diante das pessoas, mas para ser curado por Deus tem que tirar essa armadura. E o interessante, amados irmãos, que quando entendemos que precisamos dessas ações, dessas atitudes diante de Deus, Naamã ouve o conselho desse povo, e ali ele tira a sua armadura, e ali todos os soldados viram a situação que aquele homem estava, leproso. A lepra é triste, amados irmãos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver alguém com lepra, que até hoje existe, amados irmãos. Até hoje existe a lepra. Aqui é Itu, Emília, um leprosário. Geralmente os irmãos iam lá fazer visita. Tem uma área que ainda é permitido ir. É um tipo de lepra. Mas vai se aprofundando,
no meio tem uma capela e no final é o hospital dos leprosos. Ali já é onde as pessoas começam a cair a orelha, a lepra começa, os tecidos mais mole, começa a cair, cai a orelha, cai o nariz, começa feridas no corpo. Então o estado, então ali Naamã, ele tira a sua armadura e mostra realmente quem ele é. Diante de Deus, amados irmãos, nós precisamos mostrar quem realmente nós somos. Precisamos tirar essa armadura, confessarmos a Deus. E tirar a armadura é mostrar a nossa nudez, é mostrar as nossas falhas, imperfeição. Pedir perdão a Deus. Não mantenha essa armadura, amados irmãos. Enquanto nós ficarmos vestidos nessa armadura, nós vamos estar escondendo a lepra que temos e não seremos curados. Quer ser curado? Tira a armadura. Quer ser curado? Para de arrumar desculpinha e mostra quem realmente você é. Para de arrumar justificativa. Tem pessoas que é muito bom em desculpas, em justificativas. Sempre arruma argumentação para estar certo, ao topo de tudo. Tem pessoas que no interior dele ele é tão bom, tão certo, que até Deus erra, mas ele não. Tira a tua armadura e seja curado. A palavra diz que Naamã ali tira a sua armadura, ele vai em direção à água e ele mergulha 7 vezes. Alguns pregadores até dão uma ênfase grande e leva tempo aqui falando em cada vez que ele mergulhou, mas aqui eu só estou te dizendo que não foi na primeira vez que ele mergulhou, ele foi curado, foi 7. Aqui é para termos perseverança, é para nós continuarmos. Não aconteceu? Permaneça. Mas no final o resultado, a palavra diz que Naamã, ele se levanta e está curado. Aqueles soldados olham para Naamã e é o relato que a pele de Naamã estava como de um menino. Estava curado. Já não havia mais lepra. O Senhor agiu na vida de Naamã. Houve um processo. Algumas coisas precisou ser quebradas diante de Naamã. Algumas atitudes Naamã precisou ter para ser curado. E talvez é o que está faltando em muitas vidas. É deixar esse trabalhar de Deus. Persevere. Imagine que, como eu falei para minha filha, filha, eu ainda estou sendo moldado pelo Espírito Santo. Eu estou mergulhando ainda. E talvez o primeiro mergulho tire uma camada das feridas. Talvez o segundo mergulho comece a limpar, tira sangue. E vai limpando, no final a pele estava curada. Começa a mergulhar no Senhor. Começa a mergulhar em obediência. Persevera e você vai ver, o Senhor vai trazer cura na tua vida. Tira essa armadura, amados irmãos. Não permaneça não. Ela esconde por um tempo, mas ela engana você mesmo. Talvez as pessoas enxergavam Naamã como um guerreiro forte, como um homem que talvez, eu fico imaginando que a armadura dele devia ser grandiosa, mas dentro era um homem leproso. Tira essa armadura e deixa Deus te curar. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Eu quero te convidar a falar com o Pai. Talvez, eu tenho certeza, não talvez, que você refletiu sobre algumas situações na tua vida. Fala com o Pai nesse momento. Se preciso for, tira a armadura. Se for para se despir diante do Senhor, amém. Mas busque a cura. A cura foi muito mais além do que o status.
Ó Pai, em nome de Jesus, diante de Ti, ó meu Pai, primeiramente, ó Senhor, te pedir perdão, ó Pai. Pedir perdão ao Senhor porque por muitas vezes, ó Senhor, agimos como Naamã. Perdão, ó Pai, em todos os momentos, ó meu Pai, que resistimos à Tua palavra. Perdoa, ó Pai, em todo momento, ó meu Pai, que em nós fluiu, ó meu Pai, rebeldia. Nos perdoa, ó Pai. Ó Senhor, nos perdoa em todo momento, ó meu Pai, que vivemos, ó meu Pai, com vida dupla, ó Senhor. Nos perdoa, meu Pai, em todo momento que nós usamos uma armadura para esconder quem nós somos, ó Pai. Trabalha em nós, ó Senhor. Espírito Santo de Deus, sonda os corações nesse momento, ó Pai. O Senhor conhece no profundo, ó Pai. O Senhor sabe o porquê o Senhor colocou o desejo no meu coração de ministrar nesse texto, ó meu Pai. A Tua palavra, ela é direta, ó Senhor. E eu sei, ó meu Pai, que é o Teu Espírito Santo que direciona. Sonda os corações, ó Pai. Quebranta corações, ó meu Pai. Tira, meu Pai, orgulho, ó Senhor. Ó Pai, trabalha em nós precisamos, ó Senhor, reconhecer, ó meu Pai, da nossa fraqueza, da nossa enfermidade, ó Senhor. Precisamos ser curados, meu Pai, dessa lepra chamada pecado, Senhor. Espírito Santo de Deus, ó Pai, através dessa Tua palavra, meu Pai, que as pessoas que estejam ouvindo, assistindo esse vídeo, ó meu Pai, elas possam refletir, ó meu Pai. Talvez pessoas em casa, ó meu Pai, ali sentado, assistindo esse vídeo, refletindo sobre essa lepra que está na sua vida. Pessoas, ó meu Pai, que usam essa armadura para disfarçar, ó meu Pai, a podridão que é, meu Pai. Ó Deus, tem misericórdia, ó Senhor. Traz cura, meu Pai. Assim como Naamã foi curado, ó meu Pai, trabalhado, ó meu Pai, que assim seja, ó meu Pai, nas nossas vidas, ó meu Pai. Que sejamos trabalhados. E que, ó meu Pai, acima de tudo, sejamos curados, Senhor. Ó Deus, como é bom, Senhor, ouvirmos da Tua palavra, ó meu Pai. Como é bom, ó Deus amado, estarmos, ó Senhor, tendo essa oportunidade, assim como Naamã teve a oportunidade daqueles homens chegar até Ele e dar uma direção, ó meu Pai. Obrigado, ó Senhor, porque temos sido direcionados, ó meu Pai, pela Tua palavra. Obrigado, ó Senhor, por cada culto que é aqui, ó meu Pai, por cada palavra que é ministrada, ó meu Pai, porque cada palavra que é ministrada nesse lugar, ó meu Pai, eu volto para casa, ó meu Pai, meditando, ó meu Pai, e o Senhor trabalhando na minha vida, ó meu Pai. Ó Espírito Santo de Deus, obrigado, ó Senhor, trabalha em nós, ó Senhor, mas que acima de tudo, ó Senhor, venhamos a cada dia tirar essa armadura para sermos curados diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, que Deus abençoe a tua vida. Que você possa, em casa, ler novamente esse texto. Reflita sobre esse texto. Esse texto, ele prossegue. Tem mais ensinamento nele. Mas eu quero findar aqui na cura de Naamã, e que a cura aconteça na tua vida, que a cada dia você possa mergulhar no Senhor e ser purificado. Amém? Pastor Daniel, agradeço a atenção da igreja, que Deus continue vos abençoando, em nome de Jesus.